Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Seguimos falando sobre agricultura urbana e no Repórter Rural de hoje vamos acompanhar os desafios de quem quer cultivar nas grandes cidades e também as políticas públicas para o setor. Vamos falar também de novas descobertas de insetos no cerrado. Além disso, a gente mostra um trabalho que valoriza a produção do agroextrativismo com preservação da floresta e doação de alimentos. É mais uma história de solidariedade do documentário cedido pelo Canal Saúde. E tem mais, a receita dos deliciosos biscoitos Dedos de Maria. Fica com a gente, o Agro Nacional está só começando. E no Repórter Rural de hoje, Mariana Tocárnia continua tratando de agricultura urbana. Vamos conhecer o projeto Plantando Moradia e saber quais são os desafios para quem planta nas grandes cidades. Aproveitar cada espaço pode ser crucial, hein? Vamos conferir? Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de largato às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje, eu desenho o cheiro das árvores. Este é um trecho do poema Uma Didática da Invenção, de Manuel de Barros. Mas o que poesia tem a ver com a agricultura urbana? Para Fernanda, uma não existe sem a outra. Eu pesquiso poesia e natureza, né? E aí eu tenho algumas coisas com fotografias de plantas, poesia sobre plantas, sobre esse dia a dia na natureza. Manuel de Barros, que é um poeta que trabalha com a natureza, que é um poeta que eu amo. Ao mesmo tempo que eu cuido da terra, eu escrevo, eu tenho essa relação que eu trago assim, do meu dia a dia, e ao mesmo tempo tem as partes mais burocráticas do projeto, que é cuidar da composteira, que a gente tem, né? Aí a gente coloca palha. Fernanda é estudante de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também coordenadora do projeto Plantando Moradia da universidade. O projeto começou quando estudantes que viviam nas moradias estudantis decidiram transformar a paisagem que viam da janela em espaço de cultivo. O local virou também escola, onde são compartilhados conhecimentos de agroecologia e permacultura. Tudo isso em meio à cidade. A agricultura urbana é uma alternativa barata e eficaz para garantir o acesso aos alimentos e suprir as necessidades de consumo de uma região. Não é preciso muito espaço. Em uma cidade grande como o Rio de Janeiro, em poucos metros quadrados, é possível começar um viveiro para uma horta riquíssima. O projeto Plantando Moradia é prova disso. Em uma caminhada pelo espaço, encontramos bananeiras, plantas medicinais como o mertiolate, plantas famosas na culinária como o dendê, além de frutas para comer direto do pé. Essa daqui é uma pequena acerola que nasceu fora de época. E aí a gente faz muitos sucos, né? Plantar em áreas urbanas, no entanto, apresenta muitos desafios. O principal deles é o reconhecimento da prática como sendo agricultura e, com isso, a criação de políticas públicas que incentivem esse cultivo. Acho que o primeiro desafio, né, e que a gente tem procurado dar conta, que é o desafio do reconhecimento, né, de legitimidade. E a gente vê que, né, o próprio fato da gente estar aqui conversando sobre agricultura urbana já é uma forma de reconhecimento, né, das pessoas reconhecerem a possibilidade da agricultura existir na cidade. Mas acho que o outro desafio é um desafio de conquista de políticas públicas, né? A agricultura urbana, ela precisa ter condições de saneamento para existir. Você precisa ter um solo são, né? Você precisa ter água limpa, não poluída, ar, né? Se tiver um ar com metais pesados, isso vai comprometer os seus cultivos, né? Então você precisa ter condições ambientalmente adequadas para praticar a agricultura urbana e uma vez que ela existe, ela também vai produzir condições equilibradas, né, no meio ambiente. Então é uma atividade, acho que o desafio é porque por ser ela múltipla, né, por ser
contemplar diferentes expressões, ela pode estar presente em diferentes políticas públicas, né? No Brasil, não existem regras específicas sobre agricultura urbana que valham para todo o território nacional. Alguns municípios se atentam a essas práticas e buscam desenvolver em seus territórios políticas públicas específicas. Annelise explica que uma preocupação é definir bem o que é considerado agricultura urbana, para evitar o chamado greenwash, termo que, em inglês, significa lavagem verde ou maquiagem verde. É quando empreendimentos se dizem sustentáveis e comprometidos com causas ambientais, quando, na verdade, não são. A agricultura, para se realizar, ela pode ser feita de várias formas, né? Mas principalmente terra, né? A gente, quando fala de agricultura, a gente está falando de acesso à terra, que é um bem muito disputado na cidade, né? Então, acho que também, nossa preocupação é impedir que a agricultura urbana seja utilizada como uma estratégia de greenwashing, né? De gourmetização, né? Quer dizer, você usa o discurso da agricultura urbana para empreendimentos ou como reserva de valor, né? Você cria atividades supostamente de agricultura urbana, mas na verdade você está procurando ali valorização do solo, né? Dar outras finalidades para essas atividades. Eu acho que a agricultura urbana ela pode estar no desenvolvimento social, né? Nas políticas de desenvolvimento social, ela pode estar ligada a questões urbanas, as questões ambientais. Para além do poder público, organizações da sociedade civil estão empenhadas em ajudar quem deseja plantar. É o caso da ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. A sigla quer dizer Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Entre outras ações, a organização atua criando redes de agricultores para que troquem experiências e, juntos, melhorem as condições de produção. Você descia de bicicleta, descia, né, de um jeito muito fácil para a cidade. Então você tem um alimento saudável, produzido localmente, né, e que ele não tem o custo financeiro e ambiental, né, de você fazer um trânsito enorme, né, desse alimento antes de chegar na mesa de cada um de nós, né. Além do que a agricultura urbana ela permite que as pessoas da cidade tenham um refúgio, né. Aqui, nesse ambiente que a gente está, nós estamos dentro da cidade, né? E o verde ele faz com que a gente possa respirar, né? Mexer com a terra, reconectar com os elementos da natureza. Para fazer agricultura eu preciso molhar a planta, eu preciso saber se estou molhando demais ou molhando de menos, se tem muito sol ou pouco sol, se eu preciso botar a planta mais protegida na sombra ou preciso podar a árvore para entrar mais luz. Quer dizer, eu me reconecto com esses ciclos da natureza que a gente na cidade perdeu. Então traz esse aspecto, né? O valor da agricultura como o valor da reconexão, né, com os elementos da natureza. Quem lida com a terra todos os dias sabe dessa importância. A agricultura urbana, para mim, ela é a forma de resistência de encontrar o nascimento de uma vida, de uma saúde, de uma fruta ou de uma hortaliça, dentro de um espaço que tem concreto, né? Muito bacana, né? Os desafios estão aí e as descobertas são bem-vindas, principalmente quando podem ajudar na preservação e no conhecimento de novas espécies. É o que podemos ver no trabalho da Universidade Federal de Goiás em pesquisa com insetos do cerrado. Dá só uma olhada. A ciência conhece, já identificou e descreveu 1,5 milhão de espécies, mas a expectativa é de que existam entre 10 e 100 milhões espalhadas por aí. Ainda tem muita coisa para se descobrir e isso é super importante para a conservação, afinal a gente preserva o que conhece. A taxonomia é uma importante área das ciências biológicas que busca conhecer e catalogar, estudar melhor cada espécie. A professora Sara tem estudos nessa área, não é isso, professora? Conta pra gente, quanto a gente conhece da natureza? Em termos de conhecimento real, nós conhecemos em torno de 10% de todas as espécies conhecidas. É bem pouco. É muito pouco. É muito pouco,
Para alguns grupos, são grupos maiores, estudados tradicionalmente, como por exemplo mamíferos, muito difícil a gente ver novas espécies sendo descritas, com exceção de morcegos e pequenos roedores, mas no meu universo, que eu estudo insetos, então a gente tem espécies novas sendo descritas diariamente de todos os grupos. Aqui na UFG mesmo, na nossa coleção, a gente tem um monte de espécies novas por serem descritas, material novo que a gente tem coletado no Cerrado e que nós, professores, juntamente com os alunos, estamos trabalhando para dar nome, para divulgar esse material e para tornar essas espécies então conhecidas, que o processo é um pouquinho longo. Nós conhecemos pouco porque existem muitas espécies, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana, num universo aí que pode ser de 100 milhões. E porque existem poucas pessoas que trabalham com isso. Aqui nós formamos taxonomistas, mas os taxonomistas, quando formados, têm que assumir posições de trabalho no país. Então, eles vão trabalhar ou em instituições universitárias de ensino superior, ou nas instituições de pesquisa, ou nos museus, que também são poucos no Brasil. Então, isso também vale para o resto do mundo. Então, nós costumamos chamar isso de lacuna linneana, ou uma crise do impedimento taxonômico. Há muito mais espécies descritas do que nossa capacidade de conhecê-las e descrevê-las. A professora Sara trabalha na observação de insetos, mais especificamente estes bem pequenininhos. O material pode tanto ser um material proveniente de coleções, como a gente tem visto aqui, um material que tem já depositado nas coleções, que foi coletado por outros pesquisadores e está hoje guardado e curado nessas coleções, ou a gente pode escolher uma área-alvo, que é uma área que nunca foi estudada, ou que seja uma unidade de conservação que não existem os dados, e fazer os trabalhos de campo. Então a gente vai para o campo, coleta o material com técnicas específicas de coleta, traz esse material para a universidade e como o material é muito pequeno, com auxílio de lupas e microscópios, a gente estuda e identifica esse material. Então ele é feito a posteriori, depois da etapa do campo. Depois que o material vem para a instituição e ele é comparado com o material que já está depositado nas coleções do Brasil e do exterior, se for constatado que é uma espécie nova, aí esse material tem que ser formalmente descrito. Então ele é fotografado, hoje em dia é essencial que você tenha uma fotografia em alta resolução, ele é descrito morfologicamente em detalhes, todas as características do animal. Um exemplar é selecionado para ser depositado em coleção, que é o exemplar que recebe as etiquetas rosinhas, chamado de holótipo, ele vai fixar o nome, e os outros exemplares a gente pode distribuir para as coleções do Brasil e do exterior, dependendo da quantidade de exemplares que vier. Mas isso só tem validade a partir do momento em que o artigo é publicado numa revista internacional ou nacional que tenha abrangência na comunidade. De nada adianta um monte de espécies novas aqui dos armários da UFG se elas não passarem por esse processo de publicação e divulgação dos dados, incluindo fotografias, ilustrações e um exemplar depositado na coleção. Segundo a professora, as maiores coleções de insetos são as do Museu de Londres e do Museu de Paris. Eles têm, inclusive, material brasileiro, porque historicamente é comum cientistas fazerem pesquisas aqui e levarem o material para outros países. No Brasil, perdemos a maior coleção que tínhamos, no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Temos coleções também aqui na UFG, mas são coleções iniciantes em que nós estamos começando a aportar material do Cerrado e espécies novas descritas aqui das unidades de conservação do Cerrado. Conta mais um pouquinho, professora, dos exemplos que vocês vêm encontrando aqui com pesquisas na UFG. A gente já coletou registros novos de famílias que não tinham conhecimento para a América do Sul, agora a gente conhece. Nós já coletamos famílias que tinham sido dadas como extintas, material que foi descrito em 1910, 1930, que nunca mais foi coletado. Nós estamos coletando agora recentemente. Legal. Temos muitos registros novos de gêneros e inúmeros registros novos de espécies. O que a gente tem feito, aqui trabalhamos em conjunto eu e o professor Wellington, nós mantemos aqui na UFG o material que é do nosso grupo de estudo e o material dos outros grupos a gente está distribuindo para pesquisadores no Brasil inteiro, para a gente tentar publicar esses dados o mais rápido possível. Professor, como no ecossistema, na biologia, tudo está muito conectado, os insetos são essenciais também, né, para esse funcionamento, inclusive para a alimentação humana, né? Isso, nenhum ambiente está em harmonia ou em equilíbrio sem a presença dos insetos e dos artrópodes em geral, porque eles exercem desde papel
de detritívoros e associados à matéria em decomposição, isso vale para vários grupos, como agentes polinizadores essenciais para a produção de frutos e até mesmo a produção agrícola. Então, nenhum ambiente está em equilíbrio sem a participação dos insetos. Então, vamos conhecê-los. Vamos conhecê-los. A UFG está aberta a todos, nós temos coleções e exposições anuais aqui, estudantes de todas as idades são muito bem-vindos. Quem quiser vir, conhecer, aprender como se faz, a UFG está de portas abertas para receber todos vocês. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o trabalho de agricultores de Santarém, no Pará, com o agroextrativismo. Vai ver ainda como fazer os chamados biscoitos Dedos de Maria. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Em Santarém, no Pará, agricultores criaram um projeto para valorizar a produção que vem do agroextrativismo. Eles plantam, colhem, preservam a floresta e trabalham para ajudar doando parte da produção. A gente assiste agora a um trecho do documentário Solidariedade, de Tiago Carvalho, gentilmente cedido pelo programa Curta Agroecologia do Canal Saúde e da Fiocruz. É muito importante pensar na forma de consumo, na forma que a gente está produzindo os alimentos. Então, esse projeto emergencial, ele valoriza a produção que vem do agroextrativismo, que depende das florestas em pé. Então é importante a sociedade compreender e valorizar esse trabalho dos agroextrativistas, porque eles fazem um trabalho de preservação das florestas, mas também, principalmente, eles contribuem na alimentação das famílias santarenas, das famílias de toda essa região. Ainda temos muita dificuldade para vender o nosso produto agroextrativista. Agora que nós estamos tendo esse reconhecimento, nesse novo trabalho que a gente faz em parceria com vários outros segmentos, a UFOPA que tem valorizado, agora a Amprosurt que fez um projeto em parceria com a Associação de Mulheres, a qual eu represento, juntamente com outras diretoras. Então, a gente tem valorizado e tentado cada vez mais disseminar essa proposta da agroecologia. Então, eu estou aqui trazendo esses produtos, a laranja, o limão, a tangerina, o abacate, outras nossas companheiras das outras regiões que estão trazendo os derivados da mandioca, como a goma, a farinha, e a parte de hortaliça, de verdura que vem também da região do Planalto, né, para que formem as cestas básicas que vão fazer a doação. Uma cesta ela é dividida em 3 partes. Numa vai os mantimentos básicos, feijão, arroz, açúcar, piracuí, castanha, jerimu. No outro vai as frutas, né? E na outra vai as hortaliças. Recebe 3 cestas. Ainda vai receber um kitzinho de limpeza, composto por água sanitária e detergente. As pessoas entregam aqui, a gente recebe, faz a composição das cestas e entrega, né?
nós no interior nós temos esses benefícios, entendeu? Essa riqueza, essa floresta maravilhosa. Quantas e quantas pessoas estão por aí que ainda não têm mais isso? Não vivem, nós estamos aqui à beira de um rio, entendeu? Pegar um peixe saudável, sem ser contaminado, né? Ainda podemos ter essa maravilha. Hoje foi um dia muito importante para a Associação Comunitária Amprosurte, onde ela pôde, junto com as outras comunidades, dividir um pouco do seu trabalho, que foi em parceria com a Fundação Banco do Brasil, está trazendo cestas para serem distribuídas tanto na comunidade de Surucuá, quanto na comunidade de Parauá, Retiro, Aldeia São Pedro, Aldeia Muratuba e comunidade de Vista Alegre. Esses alimentos, eles chegaram aqui através, né, de pessoas, de produtores rurais que produzem seu produto e entregaram para o projeto Associação, né? Talvez por a gente levar esse modo de vida tradicional ligado à agricultura agroecológica, a gente não dependeu tanto da cidade, porque a maior parte do nosso alimento a gente consegue tirar daqui mesmo. Por exemplo, a proteína pode vir do rio, o pescado, uma parte de carboidratos a gente consegue produzir aqui, então a maior parte da nossa produção, felizmente a gente consegue produzir aqui em uma pequena quantidade que sim, a gente compra no supermercado, né? Que é a parte que a associação vem trazendo, esses outros alimentos que a gente não produz aqui. Essa ação para a Fundação é de extrema importância, enche muito a Fundação de orgulho, porque estamos trabalhando com uma estrutura que nós ajudamos a construir no passado. Ela dá um retorno muito positivo para os nossos doadores, a BB Seguros, o Banco BV, a Cooperforte, cerca de 17 mil pessoas que fizeram doações para a Fundação, e ela vai no centro do nosso propósito na Fundação, que é valorizar vidas para transformar realidades. Eu tenho certeza aqui que nós estamos valorizando várias vidas, inclusive da coletividade, quando a gente trabalha com a agricultura familiar e com a agroecologia, porque nós também estamos trabalhando com a proteção da natureza. E fica nosso agradecimento aos produtores do documentário Solidariedade, de Tiago Carvalho, exibido no programa ao longo da semana. E agora nós vamos conhecer uma receita nova para dar aquela variada no cardápio. Que tal aprender a fazer biscoitos Dedos de Maria? Olha, dizem que fica tão bom que dá até para colocar em potes, decorar e depois, quem sabe, vender. Pode ser uma chance de faturar e com um negócio para lá de gostoso, hein? Vamos conferir? E chegou a hora de mais uma delícia. Vem lá de Mirim Doce a dica para preparar um biscoitinho imperdível. Oi Aline, hoje eu vou ensinar para vocês um docinho chamado Dedos de Maria. Eu aprendi com uma amiga e hoje vou ensinar para vocês também. Anote os ingredientes: 5 colheres de manteiga ou margarina, 5 colheres de açúcar, 1 ovo, 2 colheres de amido de milho, 1 colher pequena de fermento, 1 pitada de sal, trigo até dar ponto e açúcar granulado refinado para enfeitar. Então vamos lá. A gente vai colocar um ovo, a margarina, que eu estou usando margarina, né? Mas quem prefere usar manteiga pode usar manteiga. E o açúcar. Eu costumo fazer assim, bater na batedeira para ficar uma textura bem cremosa e depois facilitar na hora da gente espalhar o trigo.
Nessa mistura aqui eu já acrescentei o amido de milho, o sal e também o fermento, que lembrando vocês que o fermento é uma pontinha da colher de chá, tá? É uma colher rasa, a gente fala uma pontinha, mas é uma colherzinha rasa de fermento de bolo. O trigo a gente vai colocando aos poucos até dar o ponto. Aqui eu já coloquei em média umas 4 colheres de trigo. A gente vai acrescentar também meio pacotinho de coco ralado. Aí quem gosta de coco, quer colocar o pacote inteiro, fica a critério de cada um. Ó, o ideal da massa é chegar nessa textura aqui, ó, pra gente poder fazer as bolinhas. Tá, agora a gente vai fazer os dedos de Maria. Aí vocês vão ver eu fazendo aqui uma bolinha e vão dizer, mas por que dedo? Porque eu não consegui fazer o dedinho, que a gente pode fazer uma cobrinha assim e fazer dedinho. Aí eu achei mais fácil fazer uma bolinha, passa no açúcar granulado, e eu amasso com o garfo, ó. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, 200 graus. E a gente vai deixar aproximadamente 20, 25 minutos ou até ele ficar douradinho. Nosso docinho está pronto, agora a gente vai experimentar. Ele tem uma textura bem crocante. Olha. Gente, ficou muito gostoso. Então, a minha dica é que vocês façam. Saboroso, gostoso, no vidrinho ficou ainda mais bonito. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!